Vem Espírito Santo sobre nós. Nesse tempo, muitos de nós estamos entorpecidos pelo prazer, por tanta comida, por tanta coisa. Como dizia Santo Tomás, isso embotece. O embotamento do nosso entendimento faz com que o nosso entendimento fique lerdo, retardado, letárgico para as coisas de Deus. Então vem Espírito Santo nos batizar, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para receber a palavra de Deus. Vem nos libertar da embriaguez do prazer, do fácil, do excesso de dopamina, que nos estimula, nos hiperestimula. Vem Espírito Santo de Deus levantar os caídos, curar os corações feridos, aqueles que viveram decepções, perdas, que perderam entes queridos nesse tempo de final do ano. Vem curar os corações, vem levantar as mentes, vem nos batiza, Espírito Santo. Nos enche, nós nos consagramos a Ti. Nos dê um amor redobrado pela palavra de Deus. Amém. Amém. Lucas capítulo 14, versículo do 25 ao 33, mas com ênfase no versículo 28. Falar em amor pela palavra de Deus, eu quero só lembrar, Cassiano, irmãos, o que eu partilhei aqui na segunda, que eu ia começar e comecei ontem, os 365 dias com a Bíblia, hein? Leia a Bíblia comigo em um ano, é o nome do projeto. Eu, nesse ano, todos os dias, entenda bem, eu estou falando todos os dias, ao meio-dia, 365 dias desse ano, eu vou postar um vídeo no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, lendo capítulos da Bíblia e explicando a Bíblia. Vai ser os 12 grandes eixos da história da salvação, né? Criação, os patriarcas, o êxodo, o deserto, os profetas, os reis, os juízes, o exílio, a volta do exílio, o evangelho, Jesus cumprindo o Novo Testamento, o nascimento da igreja, as cartas de Paulo. Vai ser muito profundo. Então, gente, tem muita gente falando, padre, mas por que meio-dia? Eu estou trabalhando. Gente, meio-dia é a hora que entra. O vídeo fica no canal para sempre. Você vê a hora que você quiser. Então ontem já entrou de meio-dia, se você não viu. Ontem sobre o relato da criação, Gênesis 1 e 2. Então vamos lá. Lucas 14, do 25 ao 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro, não senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação enquanto o outro está ainda longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Veja bem, o cerne aqui é o versículo 28, que eu vou ler de novo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? O que a Bíblia está falando aqui? Planejamento, meta, previsão. Não é? Jesus, claro, ele começa falando da exigência do reino. É renunciar a si mesmo, é deixar pai e mãe, é preferir Jesus do que a vontade de Jesus do que a própria vontade, né? É privilegiar o outro mais do que a si mesmo, é abandonar os gostos, os conceitos pré-estabelecidos para fazer a vontade de Deus. Todavia, Jesus está dizendo: você quer ter meu discípulo? Presta atenção em que consiste ser meu discípulo. E depois ele usa essa metáfora para falar, olha, faz as contas. Você quer estar comigo? É assim que tem que ser. Mas isso aqui serve para tudo na vida. Se você quer construir uma torre, senta e calcula se você tem o material. Se você quer ser feliz, senta e planeja a estratégia da sua felicidade. Tenha um projeto de vida, um plano de vida. Claro, mas padre, Deus que vai fazer o que Ele quer. Mas Deus não aceita esse argumento preguiçoso não, tá?
Aqui está dizendo, ó, versículo 28, leio de novo. Se você quer construir uma torre, se sente primeiro para calcular os gastos. Planeje, tenha meta, tenha um plano de vida, para ver se você tem o suficiente para terminar, tenha uma estratégia. Tem gente que me perdoe, é muito desorganizado e preguiçoso. Desculpa dizer o português claro aqui. Fica esperando tudo como se fosse um anjo. Não, você vive na vida. Deus, São João Paulo II dizia que Deus sempre abençoa o esforço da busca. Então é preciso planejar. Que torre você quer construir em 2025? A torre aqui é sinônimo de muitas coisas, você pode nomear isso. Você quer construir um casamento feliz? Você quer subir o nível na sua carreira? Você quer ganhar mais? Você quer ser mais santo? Diga de passagem, essa precisa ser a nossa primeira e primordial meta, né? Imitar Jesus, ser santo. Você quer adquirir uma habilidade que você ainda não tem? Gente, a providência de Deus te dá, me dá, nos dá de presente 365 novos dias. 365 novas oportunidades para você tentar de novo. E é tão bonita a mística dessas viradas de ciclo, né? Eu acho fantástico. Ou seja, você pisou na bola, no tomate, na abobrinha, na cenoura, em tudo no ano passado. Você tem, com a graça de Deus, se nós não morrermos, né, antes, você tem 365 novas oportunidades para consertar. Para plantar de novo a abobrinha, vai crescer. Para plantar o tomate, para plantar a jaca, não sei no que você pisou, né, usando a metáfora. E não pisar mais, e consumir do jeito certo, e presentear alguém com essa fruta, com esse vegetal. Sabe, usando o exemplo, claro. Então, as misericórdias de Deus se renovam sobre nós em cada manhã. E também no início de cada ano, filho, filha. Você tem o dever de buscar ser alguém melhor nesse ano. Sócrates dizia que a vida não progride, né, o grande filósofo grego, a vida que não progride não vale a pena ser vivida. Você está nesse mundo, eu estou nesse mundo para progredirmos. Nós não podemos aceitar passar esse ano sem aprender nada, sem crescer em nada, sem melhorar em nada. Deus quer que você planeje. Qual é a torre que você quer construir nesse ano? Qual é? E com um plano de vida na presença dele, rezando, buscando discernimento, você vai concretizar. Enfim, fiz essa introdução, fiz questão de citar essa palavra que é fantástica, para entrar novamente naquele assunto, que são os propósitos para o ano novo, né? Eu vou dar aqui para você, vou emprestar para você a minha estratégia, espero que ajude. Que é uma estratégia que nasceu na oração, que nasceu no estudo da palavra de Deus, não é uma estratégia minha somente, porque foi feita para mim, para o meu temperamento. Não, isso aqui é geral, é a palavra de Deus nos dizendo. Então, eu partilhei 4 pontos na segunda-feira. Se você não viu, Sorrindo para a Vida de Segunda, assista, porque essa é uma continuação e amanhã vai concluir. Espero concluir amanhã, né? Então, primeiro ponto, para a nossa estratégia dessa construção da nossa torre eficaz e feliz com Deus. Primeiro ponto, primeiro propósito, quinto propósito, na verdade, ano novo, para o ano novo que eu quero apresentar para você. Seja amigo de Jesus de verdade. Seja amigo de Jesus de verdade. E biblicamente, o que significa ser amigo de Jesus? Você sabe, Cassiano? Se não souber, não tem problema. O padre aqui sou eu. Mas eu quero te perguntar, o que significa ser amigo de Jesus, biblicamente falando? Resuma para mim numa palavra. Ser fiel, fidelidade. Mais ou menos, mais ou menos. Você não está longe da verdade, não. Obrigado, padre. Não está longe do reino de Deus. Mas Jesus disse no Evangelho de João, o que ele disse? Vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Qual que é a atitude primordial, o comportamento primordial para você ser amigo de Jesus? Obediência. Você é o meu amigo, João capítulo 15. Se você faz o que eu mando. Não vos chamo mais servos, vos chamo amigos. Jesus disse, mas depois ele explica, por que ele está chamando os discípulos de amigos? Porque os discípulos estão seguindo a palavra dele, não todos, a gente vê depois Judas Iscariotes, mas o maior ali, número dos discípulos, o grande número, estava seguindo. Então seja amigo de Jesus de verdade, primeiro passo é a obediência, obedeça a palavra de Jesus. Olha, eu vou dizer para ti, é desafiante obedecer muitas coisas, tem coisas que até hoje, para mim como padre, gente, eu tenho 13 anos de padre, é difícil de fazer. São coisas difíceis de aplicar. Mas eu tenho que fazer todos os dias esse exercício de humildade.
Porque no fundo, o que impede a nossa obediência, o que nos conduz à desobediência e impede a nossa obediência é o orgulho. É você achar que você sabe mais que Deus. É você achar que você é inteligente demais para se sujeitar à palavra de Deus. Tem gente que cai nesse disparate. É loucura, né? A pessoa se acha tão capaz, tão inteligente, tão instruída que ela diz, não, a Bíblia é pouco para mim, Jesus é pouco para mim. Pô, você está dizendo que o Criador do Universo é pouco para você, né? Ave César, né? É falta de noção, né? Mas a desobediência muitas vezes vem desse orgulho. Ou do apego ao prazer. Eu gosto tanto, padre, da imoralidade sexual, então eu não aceito o que Deus quer. Não é porque você não aceita, é que você é um viciado, né? Igual quem cheira cocaína, você é viciado nessa porcaria. Tem que buscar ajuda para se libertar, tem que confessar, tem que ser homem de verdade, mulher de verdade, para olhar no espelho e falar, esse ano eu vou lutar para me libertar dessa porcaria. Ponto, né? Mas obedecer a Deus sempre vale a pena. Obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Obedecer a Deus sempre liberta. Obedecer a Deus é sempre garantia de felicidade. Obedecer a Deus sempre nos coloca no caminho certo. Talvez você falou, eu não vou perdoar. Faz 40 anos que a tua mãe falou aquilo, você guarda no coração e fala como se fosse hoje. Minha mãe fez isso. Se uma pessoa me falou, ai, minha irmã fez isso. Eu falei, quantos anos faz isso? 37. Só olhei para a pessoa, não precisei falar nada. Ela falou, padre, é hora de perdoar, né? Eu falei, sim. Né? Para dar uma benção com a mão fechada na testa, né? Sabe aquela benção assim, ó, tá, repousa no espírito, né? Mas, sabe, a palavra de Deus diz que você tem que perdoar. Então eu não quero perdoar, mas você vai obedecer a quem? A sua vontade ou Jesus? Jesus disse, perdoem para que vocês sejam perdoados pelo Pai. Então, para obedecer a palavra de Deus, para obedecer Jesus, muitas vezes eu vou ter que ser violento, eu vou ter que ir contra a minha vontade, eu vou ter que ir contra o meu desejo, eu vou ter que ir contra mim mesmo. A sua carne pedindo o adultério, a sua carne pedindo o relacionamento, a fornicação, a sua carne pedindo a bebida, a sua carne pedindo o que é contrário à vontade de Deus, mas você vai lutar, não, eu quero ser amigo de Jesus. Porque não adianta, eu uso camisa de Jesus, eu falo que ele é legal, eu ouço música gospel. Não, isso não te faz amigo de Jesus. O que te faz amigo de Jesus é a obediência. Ponto. Mas existe também um outro aspecto dessa amizade, obviamente, que é a oração. Quer ser amigo de Jesus, Cassiano? Duas coisas, obediência e oração. Oração e obediência. E oração. A amizade com Jesus é constituída pela oração e pela obediência. Então, eu quero sugerir para você, filho, filha, nesse ano de 2025, essa meta. Visite o Santíssimo Sacramento. Eu falo com muito carinho, viu? Às vezes o padre brinca aqui com as coisas, mas eu respeito você, a sua luta. Eu sei que não é fácil a sua vida também. Mas visite o Santíssimo Sacramento. No mínimo 3 vezes por semana nesse ano de 2025. Gente, eu já falei isso aqui numa das vezes que eu vim pregar no Sorrindo e repito, quando nós estamos diante do Santíssimo, desculpa, tudo com S, né? A gente confunde. Diante do Santíssimo, um milagre acontece dentro de nós. Quando você está diante do Santíssimo, Deus te tira da mão do diabo e coloca no coração dele. Quando você está diante do Santíssimo, Deus te tira das garras do pecado, da mentira e te esconde nas chagas dele. Eu desafio você, eu já falei aqui esses anos atrás e repito. Olha, eu já cheguei diante do Santíssimo nesses meus 27 anos de caminhada, quase, 26. Eu já cheguei diante do Santíssimo triste, eu já cheguei diante do Santíssimo ansioso, eu já cheguei diante do Santíssimo alegre, eu já cheguei diante do Santíssimo desesperado, eu já cheguei diante do Santíssimo eufórico, eu já cheguei diante do Santíssimo muito desanimado. E eu digo para você, todas as vezes que eu cheguei diante do Santíssimo, nenhuma vez em 27 anos, 26, nenhuma vez eu saí da mesma forma que eu estava, nenhuma. Todas as vezes eu saí melhor, todas as vezes eu saí cheio de alegria, todas as vezes eu saí cheio de foco em Deus, de força, de fé. Visite o Santíssimo Sacramento, seja amigo de Jesus pela oração. Padre, eu não consegui visitar, eu moro numa fazenda, não tem Santíssimo. Então reze, fale com Deus. Conte para Jesus o que você está vivendo. Eu gosto tanto de contar. Esses dias eu estava presidir a missa em casa, eu estava sozinho, né? E depois na ação de graça eu comecei a fazer ali uma oração de louvor e conversar com Jesus. E fazendo aquela oração, Jesus foi me mostrando tanta coisa que Ele tinha feito na minha vida em 2024. Falar com Jesus, sabe? Quando você fala com Jesus, Ele tira algo seu, do teu coração que está podre e coloca algo dele. Ele tira o teu coração, pedaços do teu coração apodrecidos pelo pecado, pela vaidade,
pelas feridas da vida, pelas rejeições, e coloca algo dele, algo novo, algo regenerado pela graça, sabe? Então, seja amigo de Jesus. Quais são os 2 passos para sermos amigos de Jesus, irmãos? Obediência e oração. Ixi, eu acho que eu vou precisar de uns 7 programas para concluir isso aqui. Viu? Vou precisar de mais tempo. Vamos lá. 6º, isso aqui é fantástico também. 6º passo, 6ª atitude, 6ª meta aí do nosso ano de 2025 para você obedecer a Deus, ser feliz e, de fato, chegar no final desse ano e no começo de 2026 com muitas realizações colecionadas aí na sua vida. Eleja bons conselheiros. O livro de Provérbios diz que o êxito das nossas escolhas depende de um bom conselho. Eleja bons conselheiros. Eu estou dizendo bons conselheiros, diretor espiritual, terapeuta, amigo, que seja. Mas conselheiros que tenham os mesmos valores que você. Pessoas para as quais Deus seja uma prioridade. Pessoas para as quais a palavra de Deus seja um norte, uma bússola, uma guia, né? Porque por essas pessoas, esses conselheiros, busque ser contrariado para corrigir seus pontos cegos. Porque eu vou dizer para ti, todos nós temos pontos cegos. Quem dirige sabe disso, né? Eu dirijo muito e gosto de dirigir. Muitas vezes você está na Marginal ou na Radial Leste, lá em São Paulo, né? Que são avenidas nas quais sempre tem muita emoção, né? E às vezes, se você não tomar cuidado, você acaba batendo no motoqueiro ou derrubando o motoqueiro por causa do ponto cego. Porque isso, gente, é geometria. Existe um ponto no carro que você não consegue ver no retrovisor. Você sabe, fica até uma dica aqui para a legislação de trânsito no Brasil, né? Eu estudo um tempo do ano, eu fico um tempo do ano nos Estados Unidos por causa do mestrado que eu faço. E eu tirei carteira de motorista lá, né? E você sabe que a lei dos Estados Unidos é assim. Quando você vai podar um carro, além de olhar no retrovisor, você tem que olhar do lado. É obrigatório. Se você não olhar, ele te reprova. Eu quase reprovei porque eu olhei, mas eu olhei pouco. Ele falou assim, eu vou te passar. Eu estava de crédito, mas acho que talvez o cara era católico, também me ajudou. Não, mas eu dirigi direitinho. E eu não olhei muito, eu fiz só assim. Ele falou, não, aqui nos Estados Unidos você tem que fazer assim, ó. Cara, e funciona. Eu tenho trazido isso para o Brasil, né? Tem gente que no Brasil o pessoal fala, você é navalha, está olhando para o lado. Não, porque você não vai ver alguns pontos no retrovisor, não vê. Fazendo assim você vê. E muitas vezes em São Paulo, depois que eu tirei a carteira lá, né, que aprendi, eu percebia que quando eu olhava no retrovisor eu não via. Eu fazia assim, eu via a moto, né? E os motoqueiros sempre muito, né, cordiais lá, né? Se você relar em um, a sua mãe vai ser elogiada por séculos, né? Então, quem entender a metáfora entendeu. Então, é verdade, você tem ponto cego. E antes de vir para a Canção Nova, eu já contei essa história, né? Meu pai tem caminhão, né? Meu pai, caminhoneirão, naqueles italianões, dirige caminhão mesmo, aqueles caminhões brutos, né? E eu dirigi caminhão por um tempo. Caminhão piorou, muito ponto cego, né? Porque se você está com um carro pequeno, são poucos os pontos cegos. Se você está com um caminhão, são maiores os pontos cegos. Sobretudo para você que é líder, você que é pai, o seu caminhão é maior, o seu carro é maior, né? Então os pontos cegos são maiores. Quem está com fusquinha vê pouco ponto cego. Quem está com caminhão, você é pai, você é mãe, metáfora do caminhão, né? Ou seja, a responsabilidade é maior, o espaço é maior, a área de atuação é maior, a liderança é maior. É um caminhão, não é um carro. Então os pontos cegos são maiores. E é perigoso. Os caminhoneiros são artistas. Eu sou fã deles e ainda tenho carteira para dirigir caminhão, ainda sei dirigir caminhão, né? Dirigi um tempo antes de vir para a Canção Nova. Você tem que ficar muito ligeiro, e o caminhão não dá para você olhar muito assim, porque tem a carroceria, né? Então é o instinto às vezes, né? Claro, hoje em dia alguns caminhões mais novos têm um outro tipo de espelho, dentro do espelho, né? Que reflete de uma maneira que dá para você ver. Mas não é que você vê perfeitamente, você tem a noção, né? Mas, voltando, se você dirige um carro, você tem pontos cegos. Ou seja, é só a sua vida, só um carrinho. Mas se você é pai, se você é mãe, se você é líder, se você é padre, se você é pastor, se você é gestor, se você é empresário, se você é professor, você não está dirigindo um carro, você está dirigindo um caminhão. A responsabilidade é maior, o espaço é maior, a atuação é mais expressiva. Então, os pontos cegos são maiores. Por isso, você e eu precisamos de bons conselheiros, um diretor espiritual. Ai, padre, não tem diretor espiritual. Vamos ser reais, às vezes não tem diretor espiritual para todo mundo, né? Se eu fosse diretor espiritual de todo mundo que me pede, eu não como, não durmo, não dá, eu não consigo. Então, ai, padre, eu não tenho, então eu vou morrer. Não. Você pode se aconselhar com um bom leigo, que tenha caminhada também na sua comunidade.
Você pode ter que encontrar talvez um bom terapeuta, tem muitos terapeutas bons. Você pode também se aconselhar com bons livros. Olha, o meu diretor espiritual ultimamente, sabe quem tem sido? Desculpa a minha pretensão, vai soar assim arrogante, né? Santo Afonso Maria de Ligório. Não é que ele está ali, mas eu estou lendo os livros dele. Cara, meu Deus, que preciosidade, que riqueza. Sobretudo quem é padre sabe o que eu estou falando. Ele era bispo e escrevia muito para padres, né? Bem assim cirúrgico, falando para sacerdotes. Nem sempre eu consigo sentar com um irmão sacerdote. Tenho, claro, sacerdotes que me guiam também, óbvio. Mas às vezes a distância, às vezes a viagem. Mas o livro de Santo Afonso está comigo em qualquer lugar, né? Então, para corrigir os pontos cegos, você precisa de diretor espiritual, você precisa de conselheiros bons. Cito novamente o provérbio, o livro dos provérbios. O êxito das escolhas depende de um bom conselho. Tem pessoas que contrariam você, para você é um favor. Quando alguma pessoa fala assim para mim, fulano falou mal de você, vamos supor, e eu vejo que o cara não faz nada, não produz nada, é um amargo, eu falo, isso é um elogio, não vou nem parar para ouvir o que esse cara está falando. Quando a pessoa, eu tenho um critério para comigo, isso de verdade, tenho um critério, quando a pessoa vem me elogiar, vem criticar. Uma vez eu lembro quando eu fiz um evento em São Paulo, o Abraço São Paulo, no Morumbi, eu recebi crítica de 2 pessoas, a pessoa nunca organizou uma noite de oração. Falei, muito obrigado, guarda o seu conselho para você. Né? Eu quero ouvir conselho de quem põe a mão na massa, de quem sabe o que está falando. Certo. Se você fez um evento, vem falar comigo. Se não fez, é muito fácil. Sentar e ficar ali, como definindo, isso é certo, isso é errado. Você não arregaçou a manga, você não sabe como é, você não tem coragem, você é preguiçoso, você é amargo. E outras coisas mais que não vem ao caso aqui, porque tem criança assistindo. Né? Tem que segurar a língua, né? Às vezes os padres pensam, mas não podem falar tudo. Isso. Mas é verdade, eu estou usando uma hipérbole aqui, mas é verdade. Às vezes você... Sabe, tem pessoas que te criticam que é um elogio. Quando eu vejo uma pessoa que não faz nada, que é amarga, que é invejosa, está criticando, eu falo, que bom. Se eu cheguei ao ouvido dela, é sinal que o ministério está sendo eficaz, né? Agora, quando é uma pessoa sábia, prudente, de oração, aí você tem que se permitir ser contrariado por essa pessoa. Você tem que querer ser contrariado por essa pessoa. Porque ela vai te mostrar os seus pontos cegos. Senão você vai ultrapassar e vai matar alguém, vai derrubar um motoqueiro, vai matar uma família num carro. É muito séria essa questão do ponto cego, você que dirige. Imagina a pessoa alcoolizada, então, que não tem reflexo. Meu Deus, é um perigo. Nessa época que o povo bebe tanto, infelizmente, sai dirigindo por aí, né? Mas eleja bons conselheiros espirituais. Por exemplo, um casal que está vivendo uma crise, está pensando em separar. Olha, a separação nunca tem que ser uma opção, no meu ponto de vista, quando tem o sacramento do matrimônio. Mas se vocês estão numa crise, não tomem nenhuma decisão sem antes sentar com um casal mais velho, um casal experimentado, um casal religioso, um casal sóbrio. Tem casais bons na igreja, tem casais bons por aí. Por quê? Porque esse casal, sábado, domingo, acho que assim, eu celebrei lá 56 anos de casamento de um casal aqui na missa do acampamento de Ano Novo, né? Fiquei pensando, 56, eu tenho 42, e eu já vivi tanta coisa assim, né, na minha breve vida, fico imaginando, o que esse casal não viveu em 56 anos? Imagina briga, reconciliação, morte de parente, encontro, desencontro, diálogo, silêncio, tudo. Então, imagina a graça para um casal que tem 2 anos, que está vivendo uma crise, sentar-se com um casal que tem 50. Às vezes até a tua mãe. Tua mãe não é perfeita, mas ela tem experiência. O teu pai, sabe? A gente tem que aprender a ouvir as outras pessoas. Um casal não pode tomar uma decisão sem ouvir outro casal mais velho. Isso que está te fazendo matar o teu esposo e morrer, talvez tua mãe vai olhar e vai rir, falar, minha filha, isso não é nada. Se prepare, nos próximos 10 anos as provações vão aumentando. Porque eu vejo hoje, eu tenho fazer 14 anos de padre, né? Às vezes eu vou aconselhar, tem alguns padres que eu acompanho mais novos, e ele está vivendo uma coisa que para ele é a morte. Eu olho e falo, não, isso não é a morte. Não é tão pesado assim. É que quando a gente é novo, né, as coisas têm uma outra conotação, porque a gente é meio impulsivo, a gente quer resolver tudo na hora. Então, eleja bons conselheiros para 2025. Isso é muito importante. 7º ponto, 7ª meta de propósito para o nosso ano novo. Filha, pega um pouco mais de água para mim. Vou pedir para a nossa produção pegar um pouquinho mais de água, por gentileza. Não é beba água não, tá? A dica. Também pode caber, mas não é essa agora. 7º propósito. Saiba viver em um aprendizado constante. Para mim, sinônimo da pessoa que morreu e se esqueceu de deitar é a pessoa que deixou de aprender, que não quer aprender.
que acha que sabe tudo. Viva em aprendizado constante. A pessoa que acha que sabe tudo, ela morreu e esqueceu de deitar. Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? Em 2024, o que você aprendeu de novo? Sabe, desde os desafios mais complexos até os mais simples, como uma nova receita. Esse aprender, gente, estudar um segundo idioma, um terceiro, isso faz, em primeiro lugar, a célula do nosso cérebro se regenerar, né? É provado cientificamente que nada previne mais o Alzheimer do que um aprendizado de uma língua, de um instrumento musical, de uma outra coisa. E também isso faz você se sentir vivo. A vida que não progride não vale a pena ser vivida. Sabe, o aprender, o se atualizar, o abrir-se a novidades, aprimora o pensamento e também traz novas oportunidades. Novas oportunidades. Sabe, às vezes a gente é muito pretensioso e a gente fica querendo que Deus nos dê coisas grandes, mas é nas pequenas coisas, nos pequenos aprendizados que as portas vão se abrir, que as oportunidades vão chegar. Em cada coisa nova que você aprende, uma multiplicidade de novas oportunidades começa a acontecer na sua vida. A cada coisa nova que você aprende, Deus traz novas oportunidades para você. Agora, saiba viver, entenda bem o que eu estou falando, em aprendizado contínuo. Eu acho tão bonito, por exemplo, eu vejo meus pais, né? Já estão, meu pai com 70, minha mãe com 69, dizendo publicamente que a idade da minha mãe, ela vai me matar, mas tudo bem, né? Eles tinham uma vida fantástica, estabilizada, mas quando os netos deles, os meus sobrinhos, perdão, nasceram, né? Os mais novos, que as meninas já são grandes, já são casadas, as outras duas, nossa, eles se regeneraram em muita coisa. E eles estão constantemente aprendendo, porque o meu sobrinho mesmo, criança, né, de uma inteligência, uma mente rápida, ele já está na idade mais de entender metáfora, porque a criança muito novinha, ela é mais literal, né? Mas a criança, quando ela vai entrando naquela brincadeira, né, o vô fala uma coisa, aí meu sobrinho às vezes solta uma assim, o senhor não pode estar falando verdade, vô. Com 6 anos, aí meu pai começa a rir, né? Regenera, aprender com os netos, né? Aprender com a criança, aprender com o jovem. Você que tem filho aqui, quem tem filho sabe. Tem coisa que você tem que ensinar, mas tem coisa que você tem que aprender. Não tem jeito, não é? Tem coisas que você vai ensinar para o seu subordinado, tem coisas que você vai aprender. Eu ensino muita coisa para os meus fiéis, como padre, né? Vou usar esse termo, para as minhas ovelhas. Mas eu aprendo muita coisa, muita. E tem coisas que só a experiência vai te fazer saber. Por exemplo, eu lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu já escrevi 10, gente. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia adequado, eu não tinha a estratégia certa, eu era diácono, então eu não sabia ter esse termômetro para sentir as pessoas como um padre tem, que o padre ouve confissões, né? O diácono não. Então, ouvindo confissões, você vai vendo, ó, isso dá certo, isso não dá certo, essa pessoa está vivendo, as pessoas estão vivendo esse drama, as pessoas não estão vivendo esse drama. Porque na academia, né, no estudo, na faculdade, você aprende teorias que às vezes não são que as pessoas estão vivendo, que elas precisam ouvir, né? Mas me pediram, né, a editora Canção Nova falou, senhor, você pode escrever um livro? Posso, escrevi. Mas se não fosse eu escrever o primeiro, mesmo sem todas as condições, eu não teria escrito o segundo, porque no segundo eu já estava mais seguro, já sabia melhor o caminho das pedras. Mas escrevendo o segundo me deixou muito melhor para o terceiro. Mas no terceiro eu ainda não acertei totalmente, sabe? Faltava alguma coisa. No quarto eu melhorei. Gente, do 7º, 8º para lá, já são livros muito bem vendidos, até os mais vendidos, entre os mais vendidos da Canção Nova, de toda a editora Canção Nova. Mas eu tive que aprender a aprender, muitas vezes fazendo. Tem gente que é tão orgulhoso que diz assim, eu vejo no aprendizado do idioma, né? Quem já aprendeu um novo idioma sabe que quer pagar mico na sua vida é aprender um novo idioma. Porque se você for esperar saber tudo, todas as pronúncias para você falar, você não aprende. Mas a pessoa orgulhosa, eu só vou falar quando eu for perfeito, não aprende nunca. Né? Eu lembro uma vez, não vou nem contar que isso aqui é caso de polícia, mas eu estava numa missa e falei uma coisa certa, mas com a pronúncia errada. E as pessoas rindo, eu falei bobeira, né? E depois as pessoas me corrigiram, nunca mais esqueci. Mas você tem que dar o passo, você tem que fazer. É ser humilde para fazer, sem ter todas as condições, né? Não é ser irresponsável e viver em cultura de improviso, não é disso que eu estou falando. Mas às vezes Deus te pede para dar um passo, aprender fazendo.
sabe? Porque você vai ser aprimorado. É que nem quem grava, né, Cassiano? Tenho certeza que se você gravasse hoje o seu primeiro CD, você não repetiria muitas coisas, né? Com certeza não. Em arranjo vocal, às vezes você coloca um melisma, uma coisa onde não tem que estar, às vezes você não coloca um arranjo, né, que deveria estar ali, né, e não esteve, às vezes você respira errado, às vezes você corta um vibrato que podia continuar, aí o tempo você vai vendo, nossa, mas você teve que fazer o primeiro, né? E quanto você já gravou? Eu gravei o CD... Hoje não existe mais CD, assim, naquele gravei conceito. da banda Ignis. Nossa, quando eu olho para trás, até o CD Mais de Deus que eu gravei aqui Sim. na Canção Nova, meu Deus. Não, eu também, as primeiras canções que eu gravei, meu primeiro DVD não repetia muitas coisas, mas esse segundo que vai ser lançado em março foi bem melhor, mas tem que fazer. Não adianta, tem que ter, isso é questão de humildade, sabe, Cassiano? Humildade e disposição também, né? Porque tem gente que é assim, eu vejo, espero que Deus deixe para mim minha bênção com um pacote de presente embrulhado e um laço vermelho. Não. Deus vai te dar só o comecinho do laço, corre atrás. Depois você embrulha no processo, né? No caminho. Mas viva em contínuo aprendizado e muitas vezes fazendo para aprender. O Padre Jonas sempre nos ensinou. O Padre Jonas não esperou ter todo o dinheiro, ter todo o recurso para comprar TV, para fazer eventos. Não. Ele trabalhava, evangelizava e Deus mandava os recursos, né? Então, oitava meta, né, para o nosso ano novo, oitavo propósito, isso aqui é essencial. Olha, esse aqui resume muito dos outros. Não se preocupe com o resultado final, mas com o próximo passo. Priorize o processo e não apenas o resultado. Priorize o processo, não apenas o resultado. Ou seja, decida quem você quer ser em 2026 e dê o passo para isso a cada dia nessa direção. Vou fazer uma pergunta, um pedido para você. Você aqui, você em casa. Eu não vou fechar o olho, mas você fecha os seus olhos por 30 segundos. E visualiza onde você quer estar na sua vida. Não digo lugar, eu digo de conquistas, realizações e êxito daqui a 5 anos. Quem você quer ser daqui a 5 anos? Como pai, como padre, como pastor, como mãe, como profissional, como cantor, como pregador, como médico. Onde você quer estar? Padre, eu quero estar falando inglês. Padre, eu quero ser mais santo e ter vencido esse vício, o que é maravilhoso. Padre, eu quero estar tocando violão. Padre, eu quero isso. Pode abrir os seus olhos. Isso que você quer ser não vai vir embrulhado. Priorize o processo, não o resultado. Muitas vezes na vida a gente não tem êxito porque a gente quer o resultado e não o processo. Por exemplo, quem emagrece, né? É um processo. Você deixa de comer coisas que você não precisa hoje, você corta o doce, você começa a fazer uma caminhada, você vai para a academia. Estou usando esse exemplo, pode usar qualquer outro, né? E na hora que você vê, você já perdeu 15 quilos, né? Aprender um idioma também é do mesmo jeito, como eu já citei, aprender um instrumento, aprender uma habilidade, né? Cozinhar, eu acho tão bonito, né? Tem muitos homens hoje em dia que cozinham bem, né? E a minha mãe mesmo que fala dos homens, né? Os homens são meio preguiçosos, mas quando eles pegam para cozinhar, eles cozinham melhor que a gente. Minha mãe falou, né? Não sei se foi minha mãe ou minha tia, alguém falou da minha família, né? Que os homens cozinham melhor, né, às vezes, que as mulheres. Mas é uma arte, né, a cozinha também, né, o cozinhar, o combinar os elementos ali, os ingredientes, né? Às vezes, você quer se tornar um cozinheiro, você vai ter que queimar o arroz ali, né? Não sei qual é o plural de arroz, vai ter que queimar o arroz, vai ter que, sabe, se submeter ao processo do aprendizado. E tudo isso, repito o que eu disse na dica anterior, né? Na meta anterior, necessita humildade, necessita disposição. As pessoas hoje não colhem bons resultados porque elas não têm, me perdoe a sinceridade, essas duas coisas. O jovem entra na empresa, se ele não é chefe, em 3 meses ele sai revoltado. Você tem que se submeter ao processo, né? O processo é doloroso, mas ele é saboroso também. Quando você aprende a apreciar o processo, ele se torna saboroso, né? Quando você entende que o seu cérebro... Às vezes tem tarefas que você vai fazer, que nem quando eu comecei a pregar, apresentar programas de televisão, lá em 2005, eu lembro. O Padre José Augusto foi transferido, eu comecei a apresentar o programa da liturgia das horas de manhã, né? Eu era seminarista. E tinha coisa que não entrava na minha cabeça, gente. Gente, mas eu tenho que fazer assim... Eu tenho que dar uma pausa, eu tenho que respirar, eu tenho que desenvolver melhor o argumento, né? Porque às vezes você joga a introdução e não desenvolve e vai para a conclusão. Mas eu era um menino, um seminarista. Coisas que não entravam na cabeça. Foram entrando, hoje são naturais. Mas é o processo. Onde você quer estar daqui a 5 anos?
Comece hoje no processo. Comece hoje. Padre, mas eu estou envelhecendo, eu olho para frente, vejo que não tem mais energia. Ué, mas sua vida acabou? Não. Seja uma pessoa que está na melhor idade, mas que tem muito a oferecer. Um idoso que tem sabedoria, que tem conhecimento, que tem saúde, que tem dons a oferecer, né? Tem gente que fala assim, padre, eu não nasci com dons. Tudo bem, tem dons que a gente não nasce, mas tem dons que você pode desenvolver, né? Nona meta para o novo ano. Isso aqui parece até estar em contrassenso com o que eu acabei de falar, tá? Mas não está. Entenda bem o que eu vou dizer. Falei que a gente precisa ter meta, falei que a gente precisa priorizar o processo, eu falei que a gente precisa aprender, mas não contradiz o que eu disse, o que eu vou falar agora. Nono, mate os sonhos inalcançáveis. Porque veja bem, essa frase, você quer, você pode, é absolutamente mentirosa. Uma pessoa muito baixa nunca vai ser um grande atleta de basquete na NBA. Não vai, não tem como. Você está entendendo? Ou dependendo do estilo do seu corpo, né? Se você não é tão longilíneo, você não vai ser um bailarino, uma bailarina que vai conseguir desenvolver certos tipos de performances ali, como peças de Tchaikovsky e tantos outros aí, né? Que são... Não dá. Então, não é que você vai parar de sonhar, é que você vai matar os sonhos inalcançáveis. Porque essa lucidez, ela é libertadora. Essa lucidez, ela vai lhe dar uma energia sem tamanho para você investir na direção certa, sabe? Para você investir na direção certa. Se você está entendendo, deixa aí nos comentários do canal do YouTube. Estou entendendo, padre. Quero saber se você está acompanhando. Escreva aí, no Instagram do Sorrindo para a Vida, onde você está acompanhando aí, né? Porque essa lucidez, veja bem, ela é libertadora. Que nem a pessoa que diz, eu quero um 2025 com muito dinheiro no bolso, só coisa boa. Não vai acontecer. A vida humana, ela é composta por coisas boas e coisas ruins, dias bons e dias difíceis. Deus não vai fazer você deixar de ser humano porque você se tornou cristão. Não. O sol nasce para os maus e para os bons. As provações existem na vida dos maus e dos bons. Mas claro que sendo cristão você vai ter mais sabedoria, mais força e você vai estar conquistando a vida eterna quando morrer. Só isso, né? Eternidade feliz com Deus. E vai ter muito mais sabedoria, vai ter mais uma rede de apoio, vai ter pessoas que te querem bem e não querem te comer viva, né? Que tem ambientes nos quais são cobra comendo cobra, né? Então mate os sonhos inalcançáveis, sabe? Aquilo que você já viu que não dá. Isso vai te dar energia para investir na direção certa. 10ª meta. Essa aqui é bem importante mesmo. Essa aí anota com letras garrafais. Fale menos de você e mais de Deus. Evangelize. Eu fico admirado como as pessoas gostam de narrar as próprias obras, né? Parece que é uma odisseia pessoal constante, né? Quando eu tinha 8 anos, eu já tocava gaita. Quando eu tinha 9, eu já dava aula de francês. Quando eu tinha 15... Tudo bem, é bom a gente partilhar, a gente contar para as pessoas. Mas olha, faz esse propósito nesse ano, filho. Faz, Padre Adriano Zandoná. Fala menos de você e mais de Deus. Claro, quando for falar do seu testemunho, você não está falando de você, você está falando do que alguém maior do que você fez na sua vida, daquilo que ele fez, né? Quando eu conto meu testemunho, eu não estou falando de mim. Indiretamente estou, mas estou falando de Deus, né? Do que Deus realizou na minha vida. Então decida-se nesse ano a narrar menos as suas obras, as suas odisseias, né? E fale mais de Deus. Fale concretamente de Deus, evangelize. Você sabe, eu perguntei, Cassiano, eu estava presidindo a missa no acampamento de Ano Novo no sábado, me veio a inspiração na hora, eu não tinha nem preparado, de perguntar para as pessoas assim. Falei assim, olha, o ano tem 365, o ano passado teve 366, ano bissexto, dias. Eu perguntei, quantas pessoas você evangelizou? Quem evangelizou 10 pessoas? Os 35% da Assembleia levantou a mão. Quem evangelizou 20%? 25%. Quem evangelizou 30%? 10%. Quem evangelizou 70 pessoas? Umas 6 pessoas levantaram a mão. 70 pessoas. O ano tem 365 dias. As pessoas lá não evangelizaram uma pessoa por dia, de longe, né? Uma pessoa por dia. Ai, padre, mas eu não convivo com tantas pessoas. Mas você pode partilhar. Por exemplo, a gente manda tanta porcaria no WhatsApp, às vezes é nude, as pessoas mandam, né, pornografia. Por que você não manda aqui? Ó? Pega o link do Sorrindo para a Vida, acabando aqui, ou lá no CN Plus depois, né, vai lá na playlist nossa que vai chamar Propósito para o Ano Novo,
se eu não me engano, o Rafa vai me confirmar depois, e manda para sua sogra, manda para sua vizinha, manda para o seu amigo. Vai lá na iniciativa que eu estou fazendo, de ler a Bíblia comigo em um ano, vai lá na playlist, copia o link da playlist e manda para aquela pessoa que você nem imagina que vai ler a Bíblia. Talvez aquela pessoa não lê porque ela não entende. Vai ter alguém explicando 365 dias, cada parte da Bíblia. Agora eu quero seguir. Então, fale de Deus, mas também use os meios, use a rede social. Fale, nem que você fale 365 vezes de Deus para a mesma pessoa. Mas fale de Deus todo dia. Vamos colocar essa meta? Falar de Deus pelo menos uma vez por dia para alguém? Se for alguém desconhecido, maravilhoso. Se não, que seja para a mesma pessoa. E que seja através das redes sociais, que seja através dos meios aí que a inteligência do homem, iluminada por Deus, nos deu, né? Mas fale de Deus. Eu fico admirado, alguns irmãos assim protestantes, eu tenho que reconhecer isso. Eles saem, aqueles jovenzinhos, domingo, 8 da manhã, 9 da manhã, batendo nas casas. É nego jogando água suja. É gente saindo de cueca para fora. É gente bêbado. É tudo, boca de fumo, às vezes que eles batem sem saber, mas eles estão lá. Posso falar 5 minutos com você? Dão os livrinhos deles, fala de Jesus. Eu acho lindo. É de uma coragem, às vezes meninas, gente. Indo numas casas de uns caras chapados. Claro, não seja imprudente, né? Vá com outro rapaz, meça ali. Mas enfim, eu não estou fazendo análise nem julgando o trabalho, eu estou constatando um fato, né? Que coragem, que coisa linda. E nós católicos às vezes somos um saco de farinha, um saco de batata, medroso, preguiçoso. Não usa uma cruz, não reza o texto, não fala que vai à missa. É católico, agente secreto lá no trabalho. Ninguém sabe que ele é católico, parece o 007, né? Fale menos de você, fale mais de Deus. Repito, meta desse ano. Vamos falar de Deus para pelo menos uma pessoa? Eu sei, talvez você é tímido, talvez o seu temperamento não te ajude, mas de que forma você pode falar de Deus? Com posts? Compartilhando aqui o Sorrindo, compartilhando. Gente, nós temos o Canção Nova Play. Gente, que acervo fantástico de vídeos a gente tem ali. Tem as redes da Canção Nova, tem o meu canal no YouTube, tem canal de muitos padres, tem homilia diária, torta direita, é padre culto, é padre simples, é padre baixo, é padre alto, é padre magro, é padre gordo, é padre careca, é padre cabeludo, tem de tudo. Vá lá, ouça e compartilhe. Faça Jesus uma notícia na vida das pessoas que não ouvem falar dele. Sobretudo, talvez no teu trabalho, porque talvez você seja o único evangelho que as pessoas leem, pessoas que não vão à igreja, né? Então, testemunhe Jesus. Esse foi o 10º ponto. 11º, isso aqui é bem interessante também. Seja uma pessoa de louvor, não de reclamação. Seja uma pessoa de louvor, não de reclamação. Olha, me perdoe, tem pessoas que não percebem, mas elas se viciaram na amargura e na reclamação. Existem muitas pessoas viciadas na amargura e na reclamação. Primeiro ponto, a reclamação não resolve o problema. Segundo ponto, a reclamação te deixa uma pessoa amarga. Terceiro ponto, a reclamação te torna insuportável. Quarto ponto, a reclamação afasta as pessoas de você, porque ninguém consegue conviver com um reclamildo, com uma reclamilda da vida há muito tempo. Eu vou ser sincero, é difícil, né? A reclamação retarda a bênção de Deus de alcançar a sua vida. Por que o povo do deserto foi punido, gente? Eu já falei isso aqui, acho que foi segunda. O povo lá no deserto, que era para entrar na terra prometida em 1 ano. Eles entraram na terra prometida em 40, por causa de murmuração, por causa de reclamação. Tem gente que reclama de tudo, me perdoe. Tem gente que vai na igreja para reclamar do padre. Está ouvindo a homilia? Não é para aprender algo novo, mas é para ver em que o padre está falando coisa errada para depois criticar. Está vendo músico cantar, não está apreciando a música, mas está lá vendo se ele está alcançando a nota, se não está, para criticar. Vá cantar, vá fazer para você ver, né? Mas a gente tem que desarmar esse gatilho da reclamação e da crítica excessiva, ácida, que muitas vezes a gente tem dentro de nós. E sobretudo quando a gente vai ficando experiente, maduro, mais velho. Tem gente que acha que porque é maduro, mais velho, ou sabe fazer, tem o direito de ficar reclamando e criticando todo mundo. Você não tem, não. A sua sabedoria, a sua experiência tem que te fazer mais humilde, não mais soberbo, porque senão a tua ciência se torna contraditória, se torna contraproducente. São Boaventura dizia que muito conhecimento sem humildade é podre.
Pouco conhecimento com humildade é bom. Muito conhecimento com humildade é excelente, é ótimo. Sabe? Então, sejamos pessoas que louvam, não que reclamam. Louvar a Deus, claro, porque o louvor a Deus é uma libertação, liberta você do espírito de amargura, do espírito de reclamação, óbvio. Enumerar as obras de Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por esse café da manhã, obrigado pelo meu filho, ele dá trabalho sim, mas eu pude ser mãe, eu pude ser pai, obrigado pelo meu casamento, obrigado pelo meu carro, como diz o ditado, só bate carro quem tem, né? Quem não tem carro não bate, então obrigado Senhor, aconteceu isso, mas eu tenho esse carro, eu consegui comprar. Mas também louvor às pessoas, louvor não no sentido de adoração, de dulia, né? Aquilo que o catecismo chama de dulia ou hiperdulia, mas no sentido de reconhecimento, né? É tão bom quando você convive com alguém que sabe elogiar, né? Porque tem pessoas que elas são muito boas em criticar, em apontar o erro, mas não sabe elogiar, não sai uma palavra boa da boca da pessoa. Aí que eu sou muito bom, sou muito crítico. É muito crítico que se tornou uma anta, né? Para não ofender a anta, aliás. Se tornou uma pessoa intragável. Você é crítico, mas saiba elogiar as pessoas, sabe valorizar o progresso da pessoa, ressaltar. Talvez a pessoa não é o que você gostaria que ela fosse, mas ela já não é o que ela era. Então, filho, obrigado, você está trabalhando melhor. Meu aluno lá do violão, né, o Sapo tem uns cursos lindos dele do violão. Olha, você não é ainda o que eu queria, não é o Sapo, mas você já é um girino, né? Então você está progredindo. Não é? Vocês que têm filhos, né? Nossa, às vezes dá raiva, porque você fica impaciente, você está ensinando. Mas também, como diz a primeira epístola de São João, né? Não intimideis os jovens, não desanimeis os jovens. Foi a leitura, acho que de ontem, anteontem, né? Saiba incentivar. As pessoas precisam de elogio, de reconhecimento, gente. Às vezes a pessoa faz uma pregação tão boa, ou canta tão bem, ou faz um bolo tão bem, e você pensa assim, não, a pessoa já sabe que ela é boa, eu não vou falar não. Não vou reconhecer não. Pelo contrário, é um ato de sabedoria e de humildade. Porque quando você elogia, você está criando uma atmosfera de afeto, sabe? O que vai para o outro volta para você. Você está criando uma esfera na qual as pessoas se desarmam, né? Elas não estão na defensiva, elas se sentem à vontade, né? Então, reconhecer o que o outro tem de bom é muito bom, esse louvar, né? E reclamar menos. Louvar a Deus, louvar o outro, né, no bom sentido da palavra louvar, não de adoração, você me entendeu, né, o pastor está explicando, mas reconhecer o que ele tem de bom. Enfim, é isso, tem todas essas propostas, e retomo o que eu falei na segunda também, que seja o ano da palavra de Deus, né? Está lá a iniciativa, hoje meio-dia vai entrar o segundo vídeo, falando sobre a queda de Adão e de Eva, né, e as consequências disso, no canal, né, leia comigo a Bíblia num ano, todos os dias nesse ano lá no meu canal, meio-dia, e fica lá salvo para você ouvir a hora que você quiser, que seja também uma meta alcançável e palatável para você, porque, gente, a palavra de Deus, ela expande os nossos horizontes, ela expande a nossa compreensão, ela nos dá uma sabedoria, uma fé, uma esperança que nós não teríamos de outra forma. Enfim, é isso. Senhor, nós te agradecemos por esse segundo dia do ano de 2025, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria nesse ano, nós pedimos que o Senhor nos dê humildade, nós pedimos que o Senhor nos dê a graça da temperança, do autodomínio, a graça de não pecar, de não te abandonar, de não te trair. Nós queremos ser santos, nós queremos ser fiéis. Às vezes, Senhor, é difícil. Nossa natureza decaída quer falar mais alto, mas eu te peço, dai-nos a tua graça para que nós não pequemos, para que nós não nos perdamos, não nos percamos, porque por nós mesmos nós somos cegos, nós temos tantos pontos cegos. Nos orienta, nos ajuda. Também coloca as pessoas certas no nosso caminho, Senhor, sacerdotes, pessoas de bem, para nos orientar, para nos guiar, para nos darem feedbacks espirituais e também humanos necessários para o nosso crescimento, para evitarmos os pontos cegos. Que nós não carreguemos os erros de 2024 para esse ano de 2025, Senhor. Que nós não carreguemos os vícios do ano passado, a amargura, a tristeza, a crítica excessiva. Dá-nos um coração bom, generoso, que sabe elogiar. Desarma o nosso coração, Senhor, às vezes tão pesado, tão crítico. Vem nos batizar no Teu Espírito, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui e que nós construamos a nossa torre, Senhor, nesse ano, com a estratégia certa, inspirados pelo Teu Espírito. Nós precisamos de Ti. Dai-nos humildade, dai-nos sabedoria. Fala conosco, fala com cada um nesse momento, Senhor. Liberta os corações tristes e agitados.